Quando eu perdi minha filha, com 11 anos de idade, eu tinha dois caminhos na minha frente. Um era me afastar totalmente de Deus. E outro era mergulhar totalmente em Deus. Deus falou muito comigo nessa experiência da morte da minha filha. Como foi antes de você explicar? Minha filha tinha uma doença autoimune. Era como se o fígado dela fosse rejeitado pelo próprio organismo e ela tinha que tomar medicação. Ela nasceu assim? Para não ter rejeição. Não, só com 9 anos ela foi diagnosticada com isso. Com 9 anos de idade. Até os 9 anos não tinha nenhum problema. Uma doença autoimune, né? Doenças autoimunes, elas são um pouco difíceis de explicar. E com 9 anos ela começou a ter rejeição do próprio fígado, tomava medicação e levava uma vida normal, como se tivesse um órgão transplantado. Medicação para não ter rejeição. E com 11 anos ela teve uma pneumonia que não foi diagnosticada pela médica corretamente, e por causa disso ela não apresentou febre, por causa da medicação, e por não ter sido diagnosticado corretamente, ela não foi medicada corretamente, e aí essa pneumonia virou uma septicemia. Deus falou comigo. Um dia antes da morte dela, sem saber que ela estava indo para o hospital, Deus falou comigo. Eu estava em Brasília e eu fui com um amigo meu de tarde, num sábado, na igreja. Eu nunca fiz isso. Não sei por que a gente foi para lá. E era um culto de mulheres. E a gente entrou nesse culto. Deus me levou para aquele lugar, para ouvir uma palavra que eu guardei no meu coração. A palavra foi: Deus, todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Puxa, eu guardei isso no meu coração. No dia seguinte, eu recebo a notícia de que minha filha faleceu. Na hora que eu recebi pelo telefone, minha mãe me ligou e me contou. Eu estava no Rio de Janeiro, eu lembro exatamente aonde. Eu me prostrei de joelhos, chorando copiosamente. Mas eu falava baixinho: glórias a Deus. Glórias a Deus, porque eu sei, Senhor, que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Ti, e minha filha te ama muito, te ama muito. No dia seguinte, Deus me deu uma palavra que até hoje eu não sei se foi em sonho, se foi numa experiência, se foi num livro, se foi através de alguém. Não está na Bíblia. Durante muito tempo eu achei que estava na Bíblia, porque essa palavra veio através de Deus, eu não me lembro como, mas no dia seguinte me veio essa palavra. Deus tira do mundo, muitas vezes, um filho amado antes que um mal maior venha sobre ele. Deus me trouxe essa mensagem. Mal maior do que a morte existe, Carlos? Pode ter certeza que existe. Perder a salvação é o pior que pode acontecer com qualquer ser humano. Minha filha tinha pouquíssimas semanas antes pedido para ser batizada nas águas, inclusive. Olha. Ela pediu, com 11 anos. Normalmente o cristão faz isso depois dos 12, né? Não que isso seja importante, né? Para que seja salvo verdadeiramente. Se fosse assim, o ladrão que estava ao lado de Jesus, ele não poderia ter dito naquele momento, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele não foi batizado, né? Nas águas, talvez no Espírito Santo naquele momento. Mas ela sentiu que ela queria. Enfim, não sei dizer o porquê. Eu só sei que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus, e às vezes a gente fica muito focado em teologias como a da prosperidade, né? E achando que se eu não estou sendo próspero é porque eu estou fazendo alguma coisa errada, e nem sempre é assim. Você tem que entender que nesse mundo a gente vai ter aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo, né? Jesus venceu o mundo. E olha para a vida dos apóstolos. Não foi fácil a vida deles. Tinha alguém mais próximo de Jesus Cristo do que eles, que viveram com Ele? Então, todos eles foram mártires, foram perseguidos. Paulo foi extremamente perseguido, embora não tenha vivido com Jesus pessoalmente, conheceu o espírito dele, né? Tinha um coração verdadeiramente fazendo o que ele acreditava que era a vontade de Deus, e por isso, creio eu, Deus escolheu ele para ser o cara que escreveu 2/3 do Novo Testamento.